Olá, querida amiga, querido amigo. Mais uma vez estamos juntos para começarmos o dia meditando na Palavra de Deus. E é muito bom tirarmos tempo para compreender o que Deus quer nos dizer através da sua palavra. Agradeço você por estar aí comigo e porque você colabora com esse nosso esforço compartilhando, passando à frente essa mensagem. Assim a Palavra de Deus chega a mais lugares. Eu agradeço a sua interação. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se junte a nós. Na nossa grande família, Lição Fácil. Saiba que a sua assinatura, a sua inscrição, melhor dizendo, nos fortalece aqui no nosso canal, tá bom? Se você gostou do nosso conteúdo, deixe o seu gostei. Não se esqueça, desde a fundação do mundo. Deixa eu dizer uma coisa para você, antes de nós entrarmos aqui nos textos bíblicos, comprovando o que eu vou lhe dizer agora. A morte de Cristo não foi um plano posterior, construído após o desastre da queda de Adão e Eva. Não aconteceu assim. Adão e Eva pecaram e Deus, olhando essa situação, falou assim: puxa vida, não esperava que eles cometessem tal ato. E agora o que eu vou fazer? Vamos pensar? Ah, já sei, eu vou lá morrer por eles. Não, não foi assim que aconteceu. Veja Apocalipse 13, versículo 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. É claro que você não deve entender esse texto como dizendo que Jesus foi morto antes da fundação da terra, porque a Bíblia nos diz que ele foi morto séculos e milênios depois que a terra foi criada. Claro que isso aqui é um simbolismo para dizer que o plano da redenção, o plano de Jesus morrer, estava pronto, mesmo antes que esse mundo fosse criado. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, também colabora com esse pensamento no capítulo 1, versículo 19 e 20, que diz assim, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos, por amor de vós. E uma das características divinas é que ele conhece todas as coisas, conhece o fim desde o princípio. O que aconteceu com a humanidade não pegou de maneira nenhuma Deus desprevenido, mas ele sabia que aquilo ia acontecer e já planejou o resgate, já planejou a solução para aquela situação, para aquele terrível problema. Ele haveria de se oferecer, ele haveria de morrer em lugar e em substituição do próprio homem. E veja Tito, versículo 1, verso 2, que diz ainda mais forte, com um termo mais forte, o que esse plano já estava preparado. Tito 1, versículo 2. Na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Tá aí, amigo, tá aí. Então quero dizer para você que eu e você não somos frutos do acaso. Nossa vida e o nosso resgate e a nossa salvação já estava planejada muito antes, mas muito antes de nós existirmos e muito, mas muito antes do que o próprio planeta existir. Aliás, a expressão que o apóstolo usa aqui é antes dos tempos eternos. Ellen White vai dizer assim: o plano de nossa redenção não foi um pensamento posterior formulado depois da queda de Adão. Foi um desdobramento dos princípios que desde os séculos da eternidade têm sido o fundamento do trono de Deus. Esse plano foi revelado aí, primeiro para Adão e Eva, quando Deus falou para aquela serpente, claro, falando para o diabo, né? Disse assim, para aquela serpente: você fez essa mulher pecar, mas um dia vai nascer dessa mulher um descendente que vai lhe esmagar a cabeça. E você, no máximo, vai picar o seu calcanhar. Nós sabemos que depois da queda de Adão e Eva, eles perceberam que estavam nus e ficaram envergonhados e coseram para si folhas de figueiras para tampar a sua nudez. Diz a Bíblia que o Senhor tirou aquelas folhas e colocou no lugar roupas feitas de pele de animais ou de um cordeiro. É claro que o primeiro sacrifício foi Deus que fez. Esse plano de que um dia haveria alguém para substituí-lo na morte foi revelado primeiro para os nossos primeiros pais, depois ele foi revelado para Abraão. Você lembra que Deus pediu para Abraão, seu filho?
E Abraão não negou. Quando ele estava a ponto para sacrificar, diz a Bíblia que houve uma voz do céu dizendo: não faça mal ao menino, porque agora sei que temes a Deus. E ele olhou para trás e viu um carneiro preso pelos chifres. E a voz lhe disse: tome aquele carneiro e oferece-o em lugar de Isaque, teu filho. Ali, de maneira muito mais forte, demonstra o caráter substitutivo da morte de Jesus Cristo. Ou seja, é morrer no lugar de alguém. No caso aí, Jesus morreria no lugar de toda a humanidade. Isso foi prefigurado no ritual do santuário. Cada cordeirinho daquele que era morto lá no santuário do Antigo Testamento prefigurava Jesus Cristo. João Batista viu Jesus de longe e disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Naquele tempo, o israelita que pecava deveria oferecer um cordeiro, matar o cordeiro. Aquela pobre vítima haveria de derramar o seu sangue no lugar do pecador. Mas ela não fez nada, não foi ela que pecou, foi o seu dono que pecou. No entanto, ela sofreria a morte e a penalidade. Nós sabemos que o sangue de bodes e cabritos não pode remover pecados. Está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 4. O que acontecia ali era simplesmente uma fé. A fé no que aconteceria depois, com a morte do próprio Filho de Deus como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sei, aquele ritual era de fato terrível de se ver, de presenciar. Animais inocentes morrendo aos milhares, sangue sendo derramado. Tudo aquilo era horrível, mas passava uma mensagem. Qual é a mensagem? O pecado é ofensivo. O pecado, ele é violento. Ele traz morte, traz ruína, traz tristeza, traz dor. E é por isso que nós devemos evitá-lo a todo custo. E nós vimos que violência, tristeza, dor e morte foi a sorte do Filho de Deus, o nosso Senhor, o nosso Redentor, que Ele tomou para si a responsabilidade de morrer em nosso lugar como nosso substituto, para que nós não precisássemos morrer eternamente, para que o céu fosse aberto para nós, para que a salvação fosse estendida a todo aquele que nele crê. Lembre-se do verso para memorizar. Assim como Moisés levantou a serpente, o Filho do Homem será levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, olhemos para Jesus, porque Ele é a nossa única saída, a nossa única chance. E Ele está disposto para nos dar a salvação por meio do seu sacrifício. Vamos orar? Querido Pai, nós não temos palavras para lhe agradecer do tamanha gratidão pelo que o Senhor fez e foi capaz de fazer para nos salvar. Nos amou tanto que deu seu Filho para que Ele morresse a fim de que pudéssemos ter a chance e a esperança da salvação. Louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor, e é em nome de Jesus que assim o fazemos. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos aqui nossa jornada. Um prefácio da cruz. Eu espero você ansiosamente. Aproveite bem o seu domingo.